E olha, como eu disse, um cara que entre tantos times importantes que ele passou, surgiu lá no Nova Iguaçu, mas no Santos, no Corinthians, no Fenerbahçe, no Flamengo e no Cruzeiro, que é o nosso assunto aqui, ele teve um grande destaque. Eu estou falando do David, centroavante, que participou daquela tríplice coroa lá de 2003. David, que loucura, rapaz. Primeiro, muito bem-vindo aqui ao Expediente Futebol. É um prazer muito grande conversar com você. Você esteve recentemente ali no Cruzeiro, inclusive iniciando a sua carreira aí de treinador. Que coisa, rapaz, o que fizeram com o Cruzeiro, um time que você faz parte da história. Um grande abraço, viu, David? Prazer tê-lo aqui no Expediente Futebol. Um abraço, boa noite a todos. Também é um prazer estar participando aí com vocês. Edmundo, que eu tive o prazer de jogar com ele no Santos, no começo da minha carreira. O Crisan, meu ídolo, me deu um par de chuteira da Puma quando veio do Japão. E aí tive o prazer de jogar com ele no Cruzeiro, Foi uma realização de um sonho. De ter visto meu ídolo ali me entregando um par de chuteira e de repente eu estou fazendo uma dupla de ataque com ele. Então é um prazer muito grande, foi um sonho realizado. Exatamente aquilo que você falou, É uma pena ver o Cruzeiro dessa maneira, Eu acho que a vitória, ela esconde muitas coisas, A vitória, os títulos. E para você ser campeão brasileiro, para você ser bicampeão brasileiro, a conta um dia ia chegar, Eu lembro quando eu fui auxiliar do Vanderlei no Cruzeiro, quando eu olhei a folha salarial, você não pode você faturar 90 milhões por ano e você gastar 15 milhões por mês. Uma hora a conta chega. Isso é matemática. Então você não pode gastar mais do que você ganha. Então, quando você se ganha, tudo que está de errado, ele não aparece. Quando você se perde, então quando você perde, então uma hora as coisas começam a aparecer, com essas coisas erradas. Então, a conta chegou, Agora, daqui para frente, todo mundo dentro do clube se unir, e tentar voltar o gigante da mesma forma como sempre foi. Pois é. Zinho, quer dizer que você deu um par de chuteiras aí pro David. O David é da cria de Nova Iguaçu, hein, Zinho? Tem que tratar bem o meu garoto, pô. David, um abraço pra você. Bom te rever. Eu jogava no Japão nessa época, lá no Yokohama Flugels, tinha contrato, com a marca de chuteira. E aí, quando eu voltava, eu trazia aquela bolsa de chuteira pra molecada lá do Nova Iguaçu, pra essa turma toda. E eu dei uma especial pro David, porque era uma joia já sendo lapidada ali. Ele é cria de lá. O David, muita gente não sabe, mas quando ele foi vendido, Nova Iguaçu, por ter participação, ser o clube que formou ele, recebeu a sua quantia. O Edmundo conhece muito bem lá o Nova Iguaçu, Vocês estão convidados para conhecer também o CT de treinamento. Aquele CT, aquela beleza toda, aquela estrutura toda, o Nova Iguaçu também deve aí ao David, Porque com a venda dele, é muito bem administrado o clube pelo Jorge, pelo Jânio, tem uma estrutura espetacular, coisa que a gente vê clube grande não ter essas responsabilidades, David? Então, o David, eu tive o prazer, o privilégio de jogar com ele também no Cruzeiro, atuarmos juntos, sermos campeões, Campeão junto, O David é um cara com currículo também de muitos títulos. Depois eu fui diretor dele no Flamengo, Trabalhamos juntos nessa minha passagem como diretor e ele estava ali também. Então, sempre um prazer, um amigo, se tornou um amigo querido. Ô, David, além de todas essas coisas que a gente está conversando do Cruzeiro, queria saber como você está, o David, onde você está, você mora em Santos, que eu sei, se você está em Santos, e como é que está o David se preparando para um retorno, você como treinador agora, ou se você ainda tem esse planejamento, continuar na carreira de treinador, ou se mudou de plano, e o que você está achando nessa volta do futebol? Uma pressão muito grande, mas o que você está achando
de como tem que ser essa volta, essas precauções, o que você está enxergando desse momento aí, dessa pandemia com o futebol, claro. Assim, atualmente eu moro em Santos, né? Eu moro no terreno de onde era do Edmundo. O Santos não pagou Edmundo, o Edmundo pegou o terreno. Estou morando lá agora. Mas eu moro em Santos, né? Eu estava participando, assim, da gestão de Jabaquara, que é um amigo meu que pegou o clube e pediu para eu ajudar. E eu estava nessa gestão lá com ele. E atualmente, né, eu saí e tenho estudado, né? Eu não quero ser mais treinador, porque não tive duas experiências tão boas, né? Acho que da forma como eu acho que tem que ser o futebol, da forma como eu tenho que agir, né, o futebol, acho que eu não vou conseguir fazer da maneira e da forma como é o futebol, né? Eu não concordo com algumas coisas, então é melhor eu sair, porque não vou ter um desgaste muito grande e isso, em algum desses desgastes, eu vejo aí que eu poderia ter ajudado muito na época do Cruzeiro, se pudesse, se tivesse, né, por me ouvido, que a gente não poderia gastar da forma como a gente estava gastando. Muito bem, rapaz, tá tudo em casa aqui, hein? Cria de Nova Iguaçu, o Zinho levava parte de chuteira no início da carreira e tal, depois jogaram juntos. E aí jogou com o Edmundo no Santos e hoje mora no terreno, que era do Edmundo. É isso, tá tudo em casa, hein, animal? Olha o David aí. Oi, João. David é uma figura das pessoas mais queridas com quem eu tive o prazer de jogar. Agora, João, ele era gaguinho de tudo. Agora tá falando bonitinho. É surpresa para mim, porque há muito tempo não o escuto. Mas, enfim, é muito, muito bom ele aqui. Sei que eu estou contente de saber que ele tá bem, que de alguma maneira, é uma história que talvez ele não saiba, né? Eu, quando jogava no Santos ainda, o presidente Marcelo Teixeira foi comigo de Santos a São Paulo na federação para pedir o Fará para um empréstimo para pagar o meu salário. E aí, dentro do carro, ele me perguntou, o que a gente tem que fazer para esse time ir para frente? Eu falei, tem que tirar os velhos tudo, inclusive eu, e botar os moleques. Porque os coletivos são 3-0, 4-0 por moleque. E nesses moleques estava o Renato, estava o Elano, estava o David, o Léo, lateral. Tinha bastante gente ali, enfim. E aí o presidente fez isso e depois a carreira de todos esses craques aí se deslancharam. Mas eu queria saber do David por que ele foi para Santos, por que ele largou o nosso querido Rio de Janeiro aqui e foi morar na Baixada Santista. Olha, esse do Edmundo sempre é um negócio muito valioso. O Edmundo eu aprendi muito com ele, né? Eu tava subindo do júnior profissional e de repente cai um cara dentro do clube ali que em 97 foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, levou o Vasco à conquista do Campeonato Brasileiro e eu ainda morava em Marechal Hermes, né? Vendo Edmundo, né, por acabar o Campeonato Brasileiro e depois eu vejo o cara jogando junto comigo. Eu falei, foi muito rápido, né? Mas eu aprendi muito. O que me deve aí da minha carreira, né, que foi vitoriosa, foi esses caras, Edmundo, Zinho, que foram sempre muito uma referência para mim. Então, eu pegava os toques, eu chutava muito, né? Quando eles erravam, quando eles acertavam, eu tinha um prazer de sentar do lado de cada um deles e escutar. E eu fui aprendendo. Mas a minha ida para Santos é que eu não conhecia a praia, né? Eu fui conhecer a praia em Santos, porque na época eu não tinha dinheiro, né? Saí de Marechal Hermes para ir para Barra da Tijuca. E aí eu fui para Santos porque eu me apaixonei, pô. Aí eu namorei, casei, muito bem, construí família, tá explicado. E tô até hoje em Santos. Tá explicado. E mora muito bem, né? A Baixada Santista aí é uma região realmente sensacional. Mauro Naves! Ih, já entrevistou muito o David, hein, Maurão? Fala com ele aí.
Entrevistei nessa época inicial aí que o Edmundo tá falando que ele falava com um pouco mais de dificuldade, mas o David, inteligente que é, tenho certeza que fez fono e tudo. E ele é um cara sensacional. O humor do David é muito bom, né? O ano passado tive a oportunidade de encontrar com ele lá em Santa Catarina, foi uma resenha muito legal. E a gente aí tinha me contado, né, que desistiu de ser técnico, etc. Agora é empresário dos bons aí, tá? Com produto novo na praça, o cara não é fraco, não. David, você aqui, ó, o Zinho trabalhou com o Luxemburgo, o Edmundo trabalhou com o Luxemburgo tá de volta aí depois de uma fase difícil na carreira, aí voltou com o Vasco e agora pega o Palmeiras aí cheio de expectativa, etc. e tal. Você, como técnico, seguiu os mandamentos do Luxemburgo, você aprendeu muito mesmo com ele, ele foi o seu grande mestre nessa experiência que você teve aí de, sei lá, 3, 4 anos, né, como técnico, um pouco como auxiliar, depois como técnico. Ou você era muito diferente do Luxemburgo? Grande abraço, prazer imenso em revê-lo aí, David. Mauro, para mim é um prazer, né? Sempre bom falar com você. Nós almoçamos aquela vez lá, né, junto com o Vanderlei. Nós estivemos juntos lá no hotel lá em Santa Catarina, naquele evento lá. Esse ano tem de novo, hein? Sempre um prazer estar falando aí com vocês. Não, Vanderlei, eu aprendi muito com o Vanderlei, né? Eu trabalhei com vários treinadores, eu respeito cada um deles, mas eu convivi muito mais com o Vanderlei, né? Trabalhei com ele no Corinthians, trabalhei com ele no Cruzeiro, no Flamengo, no Santos, e em todos os clubes que nós trabalhamos juntos, né? Nós ganhamos, fomos campeão brasileiro da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Carioca, e depois ele me deu assim, a oportunidade de eu trabalhar com ele como auxiliar, né? E para mim facilitou muito porque como eu já conhecia e sabia da forma como ele trabalhava, eu consegui atender ele muito bem. Eu tenho 2 pessoas que são minha referência hoje como treinador, né? Uma é o falecido Aragonês e o outro é o Vanderlei. Só que na vida, só que aqui no Brasil isso é muito cultural, né, Mauro? Eu peguei o Vanderlei quando muita gente estava falando que ele estava ultrapassado, que eu não acho que ele está ultrapassado. O Vanderlei sabe muito de futebol, entende demais. É só quem conhece aí, o Edmundo e o Zinho, né, com quem trabalhou com ele, sabe muito bem. Só que eu surfei uma onda, né, que o Vanderlei não estava na seleção, né? Estava na seleção, não tinha ganho o Campeonato Brasileiro, como vinha ganhando nos anos anteriores. Então tudo que eu fazia eu era o Vanderlei, eu era o Luxinha, né? Eu era o Luxinha. E quando você, né, surfa uma onda que o seu treinador, né, o seu professor te ensinou e ele não está bem, você acaba pagando um preço, né? Mas eu tenho o maior orgulho do Vanderlei, eu tenho o maior respeito, tenho ele como um pai. E eu acredito que ele vai fazer um trabalho belíssimo no Palmeiras, porque ele é muito competente. Então eu posso falar porque eu trabalhei como auxiliar dele e sei como é que ele respira futebol, né? Então espero que ele volte a ganhar os títulos e que volte a ser o cara vencedor, como sempre foi. Marco de Vargas, rede. Olha o David aí, Marcão. O David tem uma carreira assim, de muitas vitórias, muitos triunfos. A gente sabe a respeito do que foi aquele início dele, o que ele passou para se transformar num jogador de futebol exitoso, com uma grande carreira, com consagração na Turquia, por exemplo. Mas, David, eu sei que o assunto é chato, mas eu tenho que te perguntar, até onde te incomoda até hoje aquela história do gol perdido em 2012, que todo mundo lembra? Esquece que você foi multicampeão, que foi artilheiro várias vezes, que teve sucesso no exterior, que teve aquele gol épico contra o Chelsea em 2008 pelo Fener, mas aquele lance em Flamengo e Vasco em 2012 te persegue até hoje ou você leva na esportiva hoje em dia? Não, eu levo na boa, Marcos. Assim, faz parte da sua carreira, né? Claro que eu não queria perder esse gol, né?
Mas da mesma forma como fiquei marcado lá na Turquia por ter feito o gol contra o Chelsea, que foi um belo gol, eu fiquei marcado no Flamengo por ter perdido aquele gol. Faz parte, que muita gente não lembra os 21 gols que eu fiz, porque eu terminei como artilheiro ainda, só que ficou marcado aquele gol que eu perdi, né, contra o Vasco e o gol que eu perdi contra o Santos. Mas assim, faz parte, assim, para mim não apaga a carreira que eu tive, assim, uma carreira vitoriosa, né? Eu sempre falo que aonde eu passei eu ganhei. Eu cheguei em 2002 no Corinthians, cheguei em 3 finais de campeonato, que é muito difícil, né? Copa do Brasil, Rio São Paulo, Campeonato Brasileiro. Eu fui pro Cruzeiro, Tríplice Coroa, aí voltei pro Santos em 2004, eu fui campeão brasileiro. Então você chegar em 3 finais de Campeonato Brasileiro em 3 anos consecutivo é muito difícil. Mas isso não me deixa triste, não. Eu sempre falo que, assim, que foi inacreditável mesmo o gol, né? Foi falta de atenção, foi soberba. E isso eu levo para minha vida pessoal, né? Para que você não possa, né, ser soberbo. Você tem que estar concentrado o tempo todo. E aquele momento, um pouquinho de distração que eu tive, eu acabei perdendo o gol. É isso aí, Leandro Quesada. Conversa com o David Quesada. Legal, falar um pouquinho de dinheiro com o David. Na proposta, o David está na minha seleção do século, hein, João? O ataque com David, seleção do século do Cruzeiro. David, o William e o Goulart, tá? David, William e Goulart, acho que é um bom trio aí pro Cruzeiro do século. Que situação do Cruzeiro. David, o nosso programa hoje, a gente fala muito de dinheiro, de investimento. A gente começou aqui, o João propôs o tema Daniel Alves na mira do Boca. Embora Boca e River não faturem o dinheiro que 6, 7 times do Brasil, clubes do Brasil faturam, eles conseguem fazer futebol dentro desse faturamento, né? Tá aí a arte. E você mesmo falou, não adianta ficar gastando mais do que tem. Arrecada 90 milhões no ano, mas gasta 15 no mês. Aí não tem jeito, amigo, né? Vai fechar o ano devendo mesmo. Aí eu tô dando uma olhada aqui, tá? Eu vou tirar Nova Iguaçu, Joinville e Curitiba, porque eles estão numa outra situação financeira. Mas Santos, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo são gigantes do futebol brasileiro. Eles produzem muitas riquezas e só o Flamengo está numa situação confortável. Santos atrasando o salário, Marinho reclamou. Cruzeiro nessa situação de penúria, uma coisa absurda. E o Corinthians, onde você jogou com uma situação financeira também que não é a adequada. Então, para você, a pergunta é a seguinte: porque dívida trabalhista tem arrebentado com os clubes, a gente sabe. E aí culpa o jogador. Não, o jogador não tem culpa. O jogador não recebe, tem que colocar na justiça. É assim que funciona. Algum clube ainda deve dinheiro para você, David? Só para a gente compreender esse processo? Um abraço. Boa tarde, Quesada. Não, boa noite, né? É um prazer falar com você e tal. O Curitiba que deve, né? Curitiba deve. Eu passei 2 anos no Flamengo sem receber e passei 1 ano ficando no Curitiba sem receber. O Flamengo não me pagou e o Curitiba tá desde 2014 tô sem receber. Mas o Zinho e Edmundo resumiram tudo para mim, né? Se não virar clube empresa, você vê isso assim, depois de 20 anos, estamos em 2020, depois de 20 anos, você se fala a mesma coisa. Os clubes estão devendo jogadores de futebol. Né? Estamos assim, em 2020. Até onde isso vai acontecer? Eu lembro que em 97, 98, o Edmundo já reclamava com isso com o Vasco porque não pagava ele. Aí você vê o Vasco nessa situação, o Fluminense nessa situação, o Botafogo nessa situação, o Santos nessa situação, o Atlético Mineiro nessa situação, o Cruzeiro nessa situação. Agora, por quê? Entendeu? Enquanto for estatal, não adianta. A cada 3 anos, isso vai virando uma bola de neve. Não é meu, pô. A culpa não é minha. Então eu deixo pro outro que vai vir. E aí o que acontece ficar com o presidente? Ele só é expulso do quadro assim, de ficar de conselheiro. Ele só é expulso. Mas ele é expulso milionário, pô. Nada acontece. Então o cara entra, tem ali um rio de dinheiro, sai contratando um atrás do outro, não tem dinheiro para pagar, aí chega, promete um monte de coisa, vou te dar aqui, só pago o primeiro mês, aí já deve o segundo, já deve o terceiro, aí já deve depois 6 meses, aí vai virando bola de neve, entendeu? E aí você quer ter, aí a gente, né, que hoje eu tô como torcedor, de ver jogo de qualidade, você não vai ver porque
as suas promessas aqui, as suas joias, elas vão embora muito mais rápido, porque os clubes têm que pagar a conta. Então, jogador de qualidade aqui não vai ter. Entendeu? Então quando não for clube empresa aqui no Brasil, se os presidentes não arcar com aquilo que eles fazem, vai continuar sendo assim. É isso aí, David. Ô, David, desistiu mesmo porque de a ser gente não está treinador? falando de... A gente ou não tá é falando uma coisa que pode mandar? Pode falar, David. Não, porque a gente não está falando assim de 20 milhões, né? A gente está falando de uns clubes que receba acima de 100 milhões. É muita coisa. Como é que você não consegue brincar futebol assim com 100 milhões? É verdade, é muita irresponsabilidade, né? Enquanto não doer no bolso e as pessoas serem realmente cobradas e punidas pelo que fazem, não vai mudar. Concordo plenamente com você, ô David. Ô David, desistiu mesmo de ser treinador? Não tem chance de mudar de ideia, não? É uma coisa definitiva aí na sua vida? Não vai entrar nessa mais, não? Caiu aí o David, né? Caiu o contato com o David. Quando retomar aí o contato, por favor, me avise. Opa, não. Voltou? Pode falar. Voltou, David? É o seguinte, voltou? David, é o seguinte, desistiu mesmo de ser treinador? É uma coisa que não tem volta, não? Não quer mais mesmo ser treinador? No momento não. Treinador aqui no Brasil não tem... Ele não consegue se manter, né? Ele não consegue criar um conceito, ele não consegue colocar os princípios que ele aprendeu, o que ele estudou, né? O que ele jogou. Aqui você vive por de resultado, né? Você tem que ganhar domingo e ganhar quarta. Eu sempre falo que eu sempre vou ver um jogo, os treinadores defendendo emprego. Eles nunca vão jogar para frente, porque tem que defender emprego. Porque se o futebol pode ficar resultado, os treinadores vão tudo jogar, né, por 1-0, né, por 1-0. Porque ele não pode jogar para frente. Porque se ele perder na quarta e ele perder por um domingo, na outra quarta ele já está ameaçado a cair. Então, a cada 3 meses, a cada 2 meses, vai mudar 10, 15 treinadores. Nem tinha começado um ano, em janeiro. Foi em fevereiro, dia 8 de fevereiro, já tinha sido 8 treinadores por ser mandado embora. Aí os dirigentes, os diretores, que ele contrata o treinador, ele tem a certeza que aquele treinador, ele é o treinador do clube dele, ele vai lá, contrata e depois ele que manda embora. E ele fica. Rapaz, você acha que isso aí, além da competência que eles têm, é claro, acabou influenciando aí no bom trabalho e no sucesso, por exemplo, que o Jorge Jesus e o Sampaoli fizeram e estão fazendo aqui no Brasil? Porque eles sabem que se forem mandados embora aqui, lá fora, eles têm mercado, não tem tanto assim uma preocupação com o emprego e botam o time pra cima mesmo? Você acha que tem a ver uma coisa com a outra? E fora a multa, né? Eu penso assim, né? O Jesus, já que vocês vieram atrás de mim, então a multa é isso, é X, eu quero ganhar X e eu vou fazer o futebol que eu acho que tem que fazer. O meu conceito é esse. E aí ele deu uma sorte que ele pegou um time europeu dentro do Brasil, né? Você pegar o time do Flamengo, a maioria jogou na Europa, né? Tem mais estilo de jogo europeu do que estilo de jogo sul-americano. E o Sampaoli, ele fez aquilo no Santos, que é um cara que caiu na escola certa, porque o Santos é um time que joga, um clube que tem uma escola e um conceito de jogar sempre propondo o jogo, da forma como ele gosta. E aí colocou uma multa que na época era 10 milhões, e aí se fosse qualquer outro treinador que perdesse as 4 semifinais, as 4 competições da forma como ele perdeu, eu já tinha caído há muito tempo.
É isso aí, direto e reto, falou bem aí o David. David, olha, foi um prazer conversar com você e a gente espera ter outras oportunidades de trocar ideia contigo, né? Pelo que você representa, pela carreira que você teve, pela forma como você pensa e enxerga aí o futebol. Foi um prazer, hein, conversar contigo aqui no Expediente. Se cuida aí, rapaz. Um abração, hein? Prazer todo meu. Obrigado de conversando com vocês aí, o Mauro, o Cada, Marcão, Edmundozinho, né? Como eu falei, os caras que foram meus ídolos e eu depois estar jogando junto com eles, para mim foi um prazer muito grande. Espero poder participar aí com vocês mais vezes.